Bíblia Original Codex, página 64. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Em seguida, prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Revelare, sem a filosofia ex, com humildade e respeito, mas sem evolução, o leitor cristão, judeu, muçulmano, pensará o que sobre as palavras de Jesus em relação a Jó nas Bíblias? A tradução errada cria um grande conflito entre Jó e as palavras místicas de privilégios de Jesus. Ainda bem que o Criador nos deu a graça de nos livrarmos da maldição do privilégio e do culto a nosso ego. Iluminare. Jó cita Gênesis 3:19, Salmos 139:13, Eclesiástico 40:1 e Eclesiastes 5:15. Revelare. É revelador saber que até hoje, no noroeste da Arábia, árabes cantam em seu culto religioso: seu Senhor o deu, seu Senhor o tirou. Jó 2. Toda introdução com grandes revelares é fundamental, pois é nela que você aprenderá que Jó será um sheik árabe e que sua esposa também era árabe. Educare. Então Satanás é professor de Deus? Satanás é mais justo que Deus? Óbvio que não. São personagens que representam a dualidade, bem e mal. Lúcifer foi expulso e se tornou senhor das trevas. O grande inimigo de Deus, como agora existe entre eles diálogo, consultoria, ousadia, recepção e disputa, ou mais grave ainda, Lúcifer presta serviços para o Criador? Lúcifer foi reaceito após ser expulso? Foi uma farsa ou nunca existiu? Só um ex poderá responder estas perguntas. Revelare. Logo depois dos 6 crivos, eis que o 7º e último está por vir. Depois de 4 ventos, 4 letras YHVH. O bem e o mal formam um novo diálogo. Logo depois das 4 grandes perdas, as manifestações do Criador plural, Elohim, as 72 emanações do bem e do mal, voltaram a dialogar. O Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela, procurando consciências para crivar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Conseguiu resistir. Mesmo após de você ter ferido seu ter e seu poder, ele permanece leal ao bem, mesmo depois de todo o mal que sofreu. Revelare. Vê como o Criador perguntaria o óbvio novamente, sendo ele onisciente, porque teria que na imatéria indagar o que já sabe e repetidamente? Por um aspecto óbvio, trata-se da construção de uma linguagem metafórica. Jó, Bíblia Original Codex, página 65. Revelare. Mais assustador é ler na sua Bíblia: reparou em meu servo Jó? Ele se mantém íntegro, apesar de você ter me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Como pode o Criador onisciente e onipotente cair em uma armadilha, sendo onipresente? Como pode perguntar onde Satanás estava e agora colocar a culpa em Satanás? Obviamente, o diálogo é metafórico entre o bem e o mal. Então Satanás respondeu novamente: pele por pele, olho por olho, dente por dente. Um homem dará tudo o que tem pela sua vida. E tudo que o ego do homem valoriza é a sua pele, aparência, saúde, o seu maior bem. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Revelare. Vê. Novamente, como vimos no capítulo 1, Satanás diz: estende a tua mão, como vimos na Bíblia original em Apocalipse. Satanás é a sexta do Criador.
Ou seja, Satã é a mão esquerda do Criador, para crivar e revelar as intenções dos homens. Quem testa a santidade de cada alma é o próprio Satanás. Sim, o mesmo que disse, olho por olho, pois a letra de Jeová mata, segundo aos Coríntios 3. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então Jó foi afligido por feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Era tão terrível que Jó precisava apanhar um caco de louça para coçar e raspar suas feridas, sentado sobre o lixão. Iluminare. Jó não foi atingido por uma lepra, pois o original fala em tumores malignos ou úlceras. Foi alguma infecção cutânea avançada que penetra nas camadas mais profundas da pele e, então, chega ao músculo. São causadas por bactérias como Streptococcus ou Staphylococcus e devem ser tratadas através de antibióticos. Esta enfermidade provável dos originais deixa o enfermo abatido, depressivo, provoca inflamação, úlceras, coceira, degeneração das características faciais, perda de apetite, vermes, dificuldade de respirar, mau hálito, dor contínua, rápida perda de peso, pele escurecida, febre e descamação da pele. Revelare. A Bíblia relata que Jó estava sobre as cinzas, sendo essa mais uma prova de que se trata de um personagem, um sheik árabe. Nos dias atuais pode-se observar monturos do lado de fora das aldeias árabes, montes de lixos, carcaças apodrecendo, crianças brincando em meio às pilhas de lixo e cães selvagens brigando por pedacinhos de alimentos que encontram. Um respeitado príncipe árabe era agora um mendigo, um morador de rua, um catador de lixo. As cinzas no original fazem referência a um lixão. O termo lixão significa inferno. Então Jó foi do céu ao inferno e do inferno ao céu. Hexagrama. Sua vida é um hexagrama de Salomão. E assim é a nossa vida. Para ir para o céu é necessário viver o inferno aqui. Quem vive no céu aqui já sabe para onde vai depois da morte, para o lixão, para as cinzas. Sua mulher, anteriormente às desgraças advindas, era uma princesa árabe que gastava livremente a fortuna inacabável do marido, mas agora era pobre como ele, sem seus filhos, sem status, sem dinheiro, visitando seu marido no lixão da cidade. Lhe disse, mesmo depois de tudo, você se mantém leal a Deus? Porque não pede para que Deus lhe mate de uma vez? Ele respondeu, você fala como uma insensata. Se aceitamos o bem que veio do Criador, por que não podemos aceitar também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios.